Bem, gente, vamos lá. Eu coloquei aqui, né, essa questão para vocês. Vou ajeitar essas perguntas, traçar a metodologia para a gente poder já começar a desenvolver a questão 1, que é a questão de Ruth. Permitam-me aqui dar uma pequena diagramada. Vou colocar aqui assim, isso. Nós temos um problema exegético para resolver, que é a questão de Ruth, né? Temos a questão também do vinho, do grego, crítica textual em português, que eu vou abrir em outro arquivo, então eu vou deixar esse daqui, por enquanto, só esse mesmo. Ok, tá, prontos. Então essa é a questão. Vou colocar aqui, laboratório, dia 30, dia que vai ficar marcado para a história. Vamos descobrir se Ruth era terrível mesmo ou não. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Acho que é o Fabiano, né? Sou eu, professor. A ovelha, a ovelha conhece a voz do pastor, viu? Boa noite, rapaziada. Boa noite, professor Rangel. Oh, é o Ney? Sim, aí sim, hein? É ele mesmo. Matheus, a aula vai ficar gravada? Vai. Só para os assinantes. Se for ele ou o Omar que está perguntando, para você. É o Geraldo. Geral, pô. Vai sim, Geraldo. O Dino já está gravando. Não, beleza, então. Bora, professor. Quê? Tá começando agora a aula? Está começando agora. Ah, tá. Não perdi, não. Não. Está começando agora. Bem, senhoras e senhores. Nós temos um problema para resolver. Queremos saber a respeito de Ruth. Eu já ouvi esse questionamento, né? Parece que aquele rapaz, esqueci o nome dele agora, aquele bem liberalzão progressista. Eu acho que é Orlando, Osvaldo, esqueci o nome dele agora. Aquele da Casa Necromante, vocês já viram? Ele estava há pouco tempo atrás fazendo um vídeo por dia da Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse. O bicho é doidaço. E aí ele sugeriu, né, essa questão de que Ruth, quando descobriu os pés, ela na verdade teve relação sexual ali com. Ela foi intencionalmente quase que estuprar o rei, segundo ele. Então vamos lá. O texto é Ruth, capítulo 3, verso de número 7, que diz assim: vou colocar o texto em cima, versão Ara. Vou colocar aqui em forma de citação para a gente, para ficar já bonitinho. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, ou seja, aqui está falando da condição de Boaz. O texto começa assim, colocando a condição de Boaz, né? E estando já de coração um tanto alegre, percebe também que está falando de um contexto de vulnerabilidade. Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Ou seja, o cara realmente nem foi para o palácio, ele se deitou em qualquer lugar. Então chegou ela de mansinho. Ruth, Ruth. E lhe descobriu os pés. E se deitou. Tá.
Aí nós temos o problema para resolver. Qual é o problema? Segundo Ruth 3:7, né? A judia descobriu os pés. E essa palavra no hebraico, no tronco piel, significa ver a nudez. Aí é o ponto, senhores. De fato, essa palavra no hebraico significa isso. Nós vamos ver aqui, tá? Cadê? Deixa eu botar aqui no My Bible também, para poder, enquanto eu verifico uma coisa num lugar, eu verifico outra em outro. E aí, essa expressão de mansinho também é interessante, né? Que mostra que ela não quis acordar ele. Então tá. E no texto ali está no Pierre. Ora, diante disso, temos aqui uma constatação de que Ruth foi até Boaz para ter relações sexuais com ele. Essa é a pergunta, tá? Descobriu. Vamos ver a palavra descobriu. Aqui no texto hebraico. Vai orar. Cadê o galá, galá, galá? Opa. É esse aqui, né? É esse aqui, ó. Galá. O galá é essa palavrinha aqui, vocês estão vendo? Então já vou pegar ela aqui e vou jogar lá pra gente. E essa palavra no hebraico, eu vou colocar aqui. Como que se pronuncia isso daqui? Vatgal. Vatgal. Essa estrutura aqui, né? Ó, Vav mais patar mais daguecho forte. Significa o quê? Quem lembra? Vav conversivo. Ao passo que nós temos a base, né, da palavra, aqui, ó, gal, e essa estrutura do TAV aqui é o que vai ajudar a ficar no pier. Aqui, quando você clica, tá até botando pual, né? E qual seria a diferença de um para o outro? Quem sabe? Professor, nessa eu vou ficar só de observador, porque hebraico realmente eu não entendo muito. Uhum. Vamos lá. O pier, ele é ativo e intensivo, tá? Pier é ativo e intensivo. O pual, ele é já ativo, perdão, é intensivo e passivo. Então, olha a diferença. Quando fala que intensivo, vou dar um exemplo para vocês. A palavra matar, ela é simples. Quando eu falo assassinar, trucidar, já é intensivo. Eu pego aquela palavra e carrego uma intensidade dentro dela. Então, você vê que o ato dela descobrir carrega uma emoção. Então, a gramática hebraica ela consegue trazer nível de emoção para a palavra. E olha como é que isso é interessante. Né? É como se aquela palavra tivesse banhada de alguma sensação. Que sensação é essa? Vejamos. É... E o fato de ser passivo é porque esse verbo aqui parece estar ligado a Boaz, né? E não ligado a Ruth. Isso também vai ser Foi-lhe bem interessante para a descoberto os gente. pés, né? É como se Isso, foi-lhe descoberto os pés, no caso. exatamente. Tanto é que, olha só, deixa eu botar uma análise aqui para a gente ver. Porque se estiver falando de Ruth, teria que estar na primeira pessoa, né? Mas não, ele está na terceira pessoa. Olha aqui, ó. É feminino? Ah, não tem feminino masculino. Tem, feminino e masculino. Hum, O verbo hebraico é o único que tem feminino e masculino. hum.
Isso, inclusive, faz toda a diferença. Olha só que legal. O verbo galar, ele está aqui, ó. É terceira pessoa feminino singular, Ah, então se refere a Ruth, então. a Ruth. Ela descobriu os pés. Agora, lembra que eu falei que estava no poal, que seria o passivo? Na verdade, não. Ó. Quando eu falei isso, é porque apareceu essa opção aqui como primeira, né, no poal. Mas está destacado lá embaixo o piel. Então, o verbo aqui, ele é um verbo piel, um verbo piel, convave consecutivo, que significa que ele está na estrutura do perfeito, mas foi jogado para o imperfeito. Ele está na terceira pessoa, feminino, o que já deixa de cara que foi Ruth que descobriu os pés dele. Singular, apócope. O que é apócope? Alguém sabe o que é apócope? Apócope é um processo que você come uma parte da palavra para poder deixar ela menor. Então, é também chamado de síncope em alguns, que significa desmaio. Então, é uma aglutinação, quando a palavra ela se ajusta a menor. Por isso, quando você olha aqui, ó, a raiz do verbo galar, ela é triconsonantal, ó. Gama, gama, gimel, lamed e re. Mas aqui sofreu uma apócope. Por quê? Você tem o gama, você tem o lamed, mas você não tem o re. O re caiu. Então, conforme o re caiu, por quê? Porque sofreu um processo de apócope. Então, vamos pegar essa definição, vamos jogar lá. Para a palavrinha, né? Já começamos a verificar que a palavra, essa palavra, por sua vez, vamos colocar aqui uma notinha de rodapé. Não vou nem colocar a nota de rodapé, não. Vamos lá. Qual seria a metodologia para a gente descobrir? Primeiro, precisamos entender toda a carga gramatical que é a palavra-chave, que nesse caso não é essa daqui, quer dizer. Segundo, o contexto ajudará a revelar o sentido da palavra. Mas o quê? 3. Terceiro. Esta palavra já fora usada antes para descobrir, para o contexto de relações sexuais, também é importante, né? 4. Há alguma indicação no contexto cultural a respeito de que tal atitude de Ruth fosse, de fato, algo sexual, ou seja, era costumeiro, aí entra, né, o que dizem os especialistas. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. Alguém achar alguma outra pergunta, algum caminho aqui, né? Como que nós vamos chamar isso daqui, ó, cada coisa dessa? Vou colocar um nome aqui, tá? Terceiro, análise diacrônica. Vou colocar um nome técnico, vocês sabem que eu gosto.
O contexto ajudará a revelar. Vamos lá. Lei do contexto. Precisamos entender a carga gramatical da palavra. Análise gramatical. Perfeito. Quarto, alguma indicação no contexto e tal. Vou botar aqui, ó, abismo cultural. Então, nós vamos partir dessas 4 metodologias para poder descobrir o problema do texto, tá bom? Dependendo da resposta, pode ser que a resposta de um seja sim, Ruth teve relação sexual, e a outra, a resposta de outra análise, seja não. Nesse caso, o que, que vai ajudar a determinar? Qual que é a mais pesada daqui para determinar o significado? Alguém sabe? Análise gramatical, lei do contexto, análise diacrônica ou abismo cultural, todas elas têm um peso relevante demais. Mas qual aqui pode dar o checkmate? Para mim, o contexto. O abismo cultural. Então, Para Qual, mim é gente? diacrônica. Não sei. Vamos lá, vamos pensar. A análise gramatical vai significar a relação entre os componentes do texto. E o que for resolvido na gramática, o contexto pode dobrar. O contexto pode dobrar a gramática. De que sentido? Se você tem a gramática, ela só tem uma forma de ser interpretada, literalmente. O contexto pode pegar o que é literal e tornar figurado. Então é possível que a palavra descobrir signifique uma coisa na gramática, uma coisa na análise diacrônica, e o contexto trabalhe um outro sentido para essa palavra. Entendeu? Faz sentido. O abismo cultural, por sua vez, ele é profundamente importante. Mas aí suponhamos que exista o ato de descobrir os pés de alguém como uma espécie de preliminar sexual. Dentro da, falando de Ruth, né? A gente está falando de uma moabita, certo? Que se casou com um rei. Eu sempre confundo Ruth com Esther, gente. Me perdoa. Meu Deus do céu. é na O época do rei, juiz, né, Ruth? isso. O rei Assuero, né? Esther casou com Assuero. Esther, a Radassa, né? A Esther Radassa é a Isso, Ruth Suera. casou Ruth com é Boaz. Boaz. Isso. E Boaz era da onde mesmo? Boaz era da tribo de Benjamim, não é? Da hora judeu. Isso. Aí, na época, aconteceu isso na época dos juízes, não é isso? O Isso. contexto mais amplo seria isso. Boaz Exatamente. era do Maranhão, Boaz era do Maranhão, conheci. Ele, ó, Então, o que acontece? Vamos supor que isso seja comum em Israel. A análise, o abismo cultural vai revelar se existe preliminar, sim. Um ótimo livro para pesquisar isso em paralelo é o de Cantares. Entendeu? O de Cantares tem coisas semelhantes que eu lembro aqui. Mas Ruth era moabita. A atitude foi dela. Será que isso era comum na terra dos moabitas? Ô, Os professor, moabitas vêm de quem? ô, professor, Adriel falando aqui. Moab, né? Relação de... Ló? Moab vem de quem? Ló? Ló, Ló. Amon e Moab, né? Oi, fala, Gabriel. Gabriel, Adriel, né? Fala, Adriel. o professor, é o seguinte, analisando lá o capítulo 3, a ideia de ir descobrir os pés é de Noemi. Ela que falou para... Então, esse é um ponto. Agora, ela absorveu cultura do local ou ela carregava uma cultura diferente para um ambiente estrangeiro? Entendi. Então, assim, diante disso, no abismo cultural, nós temos 2 lugares para investigar. Concorda? Sim. Sim, sim. Exatamente. Então, esse é o ponto, né? E Mesmo aí, porque... nós estamos...
Pode falar, pode falar. Não, não, é mesmo porque a sogra de Ruth, que o irmão falou, eu acabei esquecendo. Noemi, né? A Noemi, ela passa um tempo fora da congregação de Israel. Ela vai até outro lugar, não é isso? Depois que ela retorna junto com Ruth, se eu não estou enganado. Então, ela passa um bom Então, tempo fora do contexto cultural onde ela está inserida, ela está inserida em outro contexto cultural, e aí ela pode ter absorvido, de fato, alguns costumes de lá, e como a Ruth já está acostumada com aquele contexto cultural ao qual a Noemi estava também, né, pode ser que elas ali tenham se entendido com relação a esse descobrir os pés. Só que esse descobrir os pés, professor, pelo que dá para perceber, era algo que Boaz entenderia muito bem o que significaria a partir do momento que isso acontecesse. Então, assim, pode ser do contexto lá dos Moabitas, mas pelo menos Boaz entendia muito bem o que isso significava, pelo menos é o que parece. exatamente. Esse é um ponto também importante. Agora, cá para nós, né? Nesse ponto, cara, eu acho que qualquer homem bêbado que chegou uma mulher bonita igual Ruth, descobrindo seus pés, ele pensa, tá querendo. Eu acho que para um homem é mais fácil identificar, né? Agora, para a mulher dizer isso para o homem, então, assim, pode ser uma coisa instintiva ou uma coisa cultural. A gente, às vezes, pode estar buscando um dado cultural de uma coisa que é meramente instintiva, né? Então, esse eu vou botar aqui como um tópico 4.1 do abismo cultural. A análise diacrônica, nós vamos pesquisar em livros bíblicos e não bíblicos também? Ou só nos bíblicos? Bíblicos e não bíblicos. Sabia que a herege ia escolher. Até porque as palavras não eram exclusivas da Bíblia, elas eram usadas em outros contextos, e isso também esclarece o que a gente quer saber, em que contextos elas eram usadas. Exatamente. E Então, vou botar professor, aqui. Ó. o professor também tem a Campo questão dos semântico. maçoretas também, né? Que naquele tempo já não existia, era só ali eles colocam o contexto que foi utilizado pela Torá oral, né? Então, vamos lá. Nesse caso, você está colocando que a Torá oral pode sugerir alguma coisa diferente disso? Que na verdade o texto foi escrito depois pelos maçoretas, né? Preservando o que a oral, né? Que eles falavam sobre esse assunto, né? Pode ser. E aí a gente teria que ver na Mishnah. Vou colocar aqui então a palavra. Idiceu. Sintagmas. Tá. Então vamos colocar aqui. Aqui, nessa parte da análise gramatical, vou botar aqui, ó, 1.1. Analisar essa palavra. Essa palavra aqui seria descobriu, né? Descobriu. Aí eu vou colocar aqui a classe gramatical dela. 1.2, outra palavra que é, ao meu ver, bem importante aqui, é essa palavra aqui, ó, de mansinho. Ela veio de mansinho. Ela não queria acordá-lo. Ela queria que quando ele acordasse, ele a visse lá. Não é? Essa palavra de mansinho para vocês sugere o quê? Má intenção Que surpresa, ou boa intenção? que surpresa, hein? É. Essa palavra sugere para vocês o quê? Má intenção ou boa intenção? Depende. Depende do. Depende demais, hein? Depende demais. Talvez para Boaz, boa. Boa má intenção. É essa palavra aqui, ó.
É um substantivo aqui. Masculino singular absoluto. Ô, professor, cheguei agora, tô saindo, tô andando, vou até casa andando, só que eu não entendi. O contexto da palavra que vai dizer que quando o senhor falou de mansinho aí, isso quer dizer o quê? A gente precisa analisar o que a raiz e a tradução quer dizer com esse mansinho, correto? Sim, e também, vamos supor, ela chegou de mansinho porque ela não quis, suponhamos a boa intenção, ela não quis se aproveitar dele. Se ela chegasse, tipo assim, pô, já na pressão, né, aproveitando que ele estava bêbado, isso daí mostraria uma má intenção, ao meu ver. Então, ela chegar de mansinho parece uma boa intenção. Entendeu? Parece que ela, tipo assim, Sim. ela quer ser notada, mas ela não quer ser notada pela devassidão. Ela quer ser notada depois que o efeito da bebida sair. Quando ele acordar, a primeira coisa que ele vai ver é ela. Digamos que ela quis colocar um contexto de casamento ali, tipo, ele vai acordar comigo. Justamente, é isso que eu acho que deve ser. Se você analisar o contexto em si, e a gente procurar a raiz da palavra que o senhor já ensinou e o radical, eu acredito que vai dar essa interpretação. Tudo bem. Essa Ou palavra. Não, tudo bem, é uma sugestão. Agora, ela chegar de mansinho também seria porque ela, de repente, teria medo de ele, bêbado, falar o que desce na cabeça e tirar ela dali. Ela, ou seja, a lucidez dele poderia depor a favor ou contra ela. Professor, também tem uma Então, questão... eu acho que esse mansinho aí, professor, então, ela não quis, tipo, se expor e querer ser, no caso, como o senhor acabou de falar aí, deixar entender outra situação e não aquilo que ela queria passar. Na verdade, também tem um contexto que seria uma boa oportunidade para ela, que o manto, né, que é a coberta, significava uma cobertura, né? Mostrando para ele que ela necessitava da cobertura dele, né? Então, que ela necessitava da cobertura dele. Aí eu já não sei se eu consigo ver isso, sabe? Porque ela botou um manto nele, é isso? Porque ela se deitou aos pés dele, né? Ela se fez de manto para ele. Isso, Entendi. Não, mas aí ela se fazer de manto, aí já vai dar a entender outro tipo de análise em cima desse texto. Se ela se fez de manto, ela cobriu os pés dele, né? Vamos supor. Como mas que ela cobriu? tentando ter um simbolismo, né? Porque o manto é uma questão de proteção que eles utilizavam, né? Então, para mostrar para ele que realmente ela estava nessa necessidade dele cumprir aquele voto, né? Da família dela, né? Para que tivesse ela como esposa, né? Tanto é que depois disso ele foi primeiramente buscar outro parente que estava na fila, né? Para se casar, para cumprir aquilo. Depois disso ele pede ela em casamento, né? Uhum. Então é um ponto também. E aí, senhores? O que será que Ruth foi fazer hoje no Globo Repórter? É que, na verdade, professor, como eu peguei já os finalzinhos aí, eu não vou conseguir opinar muito. Até porque eu acabei de sair agora que eu liguei o celular. Uhum. Não, tudo bem. Consegue sim. Não, é como eu estou falando do senhor, então. Eu entendo que se a gente for analisar o contexto, eu não acredito que esse mansinho seja de entender de ela tentar se oferecer de forma vulgarmente, entendeu? Na minha opinião. Por isso teria que fazer uma análise melhor do texto em cima do contexto, né? Pra saber o que a narrativa, até onde a narrativa vai nos levar. Perfeito. Então, isso daqui, também o outro verbo para olhar é se deitou, né? Acho também. Que tipo de deitar, né, foi essa? Esse verbo Justamente. se deitou. Deitar leva a intimidade, né?
No Deitar caso, já. aí sim. Aí é essa palavra que eu acho que vai ser a mais forte. Porque ela quis se fazer de fato de manto dele, né? Como disse o outro colega aí. Mas, vamos ver. Agora vamos ver a classificação gramatical de cada uma delas. Sim, Vejamos. agora eu acho que aí a gente vai conseguir ter mais uma luz mais em cima disso. Uhum. O deitar é esse daqui, ó. Bom, deixa eu traduzir aqui para vocês. Partícula. Partícula conjuntiva. Né? Verbo, calo, convave consecutivo, imperfeito. Imperfeito é futuro ou presente, gente? Eles esqueceram, né? Ó, vou explicar de uma forma que vocês nunca mais vão esquecer. Imperfeito, incompleto, é tudo que não foi fechado. Então, é tudo que está em ocorrência e que você não consegue ver o final. Então, é futuro. Tudo que é perfeito, fechado, é porque você consegue ver a cena toda. Então, no hebraico, perfeito é passado, imperfeito é futuro, e o presente, ele praticamente não existe no hebraico. Tá bom? No hebraico bíblico, no moderno, existe. Eu esqueci, eu já tinha falado essa regra aí uma vez. Foi. Então, aqui está a classificação gramatical. Aí nós vamos ver depois o que cada coisa significa, né? Agora, essa daqui, vamos ver. Mas então, professor, esse deitar-se aí está no imperfeito? Sim, só que aí tem um verbo consecutivo. Aí já quebra tudo. Aí já muda totalmente o tempo, entendeu? Porque bota pro perfeito. Substantivo comum masculine, aqui ó, linguagem neutra. Masculino singular absoluto. Tá, depois eu vou explicar para vocês o que significa cada coisa dessa. E o verbo que estamos aqui analisando. Galá. Cadê o galá? Tá aqui. Classificação gramatical dele. A questão da apócope não implica em nenhuma mudança pra gente. Somente morfológica, né? Mas não... Ô, professor, eu tinha visto alguma coisa sobre guilé, alguma coisa assim. Ô, professor, mas morfologicamente, quando você vai analisar, não vai alterar nada? A forma morfológica da palavra? Nesse caso, não. A apócope não. Porque a apócope Porque significa por que a regra acaba última... mudando, né? Mas a apócope não. Apócope, síncope, alongamento, eles são características morfológicas que elas só existem ali para poder cumprir uma coisa. Vou dar um exemplo para você. Eu não conhecia essa regra, não. São regras mais avançadas. Eu pretendo botar o curso de hebraico avançado esse ano. O que acontece? Por exemplo, quando você tem o verbo, vou pegar no grego, né, para você entender melhor. Quando você tem um verbo no presente... Sim, eu estou pensando como grego. Eu tô pensando agora como se fosse a gramática grega. No grego também tem. Por exemplo, no grego você tem... Tem? Eu não sabia, não. O presente, o verbo presente, que ele usa geralmente vogais breves.
como eta, entendeu? Perdão, como epsilon no lugar de eta e ômicron no lugar de ômega. Geralmente é assim. Quando vai para o aoristo, geralmente ele usa a vogal longa. Então, aquela é praticamente o mesmo paradigma, mas a vogal breve vira longa. Então, é um processo morfológico, mas que não denota uma mudança gramatical específica. Tem letra também que ela tem, vamos supor, três bases. A estrutura dela, o radical dela tem 3 bases. Aí, para poder servir a gramática, ela tira a última letra. Aí, ou seja, essa letra aqui cai, é chamado de apócope, ou síncope, que significa desmaio, como se a letra desmaiasse. Entendeu? Nesse caso aqui... Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, nesse caso aí, pelo que o senhor está falando, fica um pouco mais difícil de... no caso, para mim, né? Eu acho que fica um pouco mais difícil quando identificar quando é nesses casos. Nesse caso aqui, ó, o BibleWorks ele já traz para gente que tem um apócope aqui, ó. Quando eu cliquei aqui, ele já me mostrou, ó. Ó, apócope. Já mostra para mim. Isso daqui dificulta um pouco o estudante médio de hebraico, porque ele não consegue detectar realmente. A não ser que ele tenha uma sagacidade de fazer assim, ó, calma aí, ele passou aqui, aí ele olhou aqui e falou, calma aí, o radical dessa palavra são 3 letras, é triconsonantal. E aqui eu só estou vendo 2. Cadê a outra? Aí essa dúvida vai levar ele a concluir que tem uma apócope. Mas vamos lá, vamos caminhar. Entendi. Para vocês verem, gente, que o trabalho exegético ele exige tempo, né? Não é realmente de uma hora para outra. Porém, é um detalhe, né? A hora que você termina isso daqui, não fica dúvida nenhuma. Você fica assim, caraca, o negócio fechou totalmente a conta. Então, beleza. Eu acho que essas são as palavras-chave. Já colocamos aqui a lei do contexto. Agora a gente vai ter que ler aqui o texto todo, né? Vamos ver aqui. Quando você achar que alguma parte do texto traz para a gente um dado que favorece a questão da sexualidade, você fala, professor, isso aí favorece a sexualidade. Quando você achar que algo não favorece, você fala, professor, isso aqui mostra que não é sexo, não. Tá bom? Vamos lá. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha. Ou seja, mostra uma linguagem carinhosa, porque minha filha não é literal, ela não é filha dela. Então é uma expressão de carinho, né? Um eufemismo. Não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz. Ó, observa a questão aqui do lar, está falando de casamento, de família, né? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivestes um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Ou seja, ela está dando a dica de onde ele vai e meio que falando para ela se encontrar com ele, porque ele é parente e dá para manter a lei do levirato. Banha-te, rapaz, unge-te e põe os teus melhores vestidos. É para deixar Aí que eu falo, isso aí contexto. favorece toda a saliência completa. Por isso que eu falei que a gente precisa analisar o contexto, professor. Então, isolar uma palavra aqui, ia ficar mais difícil. Não, exatamente. E o contexto é agora, né? Eu estou só colocando os pontos, depois a gente ainda vai questionar. Né? Vamos supor, mante hoje, põe seu vestido e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem. Mudou tudo, senhores. Até que mudou de novo. Tenha acabado de comer e beber. Nossa, parece que Noemi tá na maldade. Ela tá dizendo assim, espera ele se embriagar para você poder aparecer, para ele te querer. É tipo isso aí, é armadilha. Mas eu acho que o texto... Mas, professor,
tudo bem que a Luciana falou aí, mas eu acho que ainda o texto não dá a entender que ela estava esperando ele se embriagar, porque comer e beber, só se alguma análise levar a essa conclusão. Espera ele ficar embriagado para depois deitar-se com ele. Vamos O dizer dessa forma. professor, o Viu? professor, O problema deixa eu está no só, saber, deixa tá? eu só, deixa eu Uhum. só dizer um negócio aqui. Se vocês escutassem uma conversa minha com Kátia, aí eu dizendo, aí Kátia dizendo assim, Luciana, é o seguinte, quando você vai lá na casa do Patrick, mas antes você toma um banho, bota um perfume, fique bem maravilhosa, bem cheirosa. Mas não apareça antes dele ficar bebinho, não. Apareça depois. Quando ele já tiver comido e tiver bem bebinho, você aparece toda cheirosa, toda linda, maravilhosa, deita bem nos pés dele. Vocês iam pensar o quê? Vocês iam me botar na fogueira. Eu não Não, sei porque eu não bebo Eu e vinho, a entendeu? Kátia. a questão não é essa. A questão Quando que eu estou bebe vinho, falando, fica que se vulnerável. o texto vai dizer que ela tem que esperar ele se embriagar, essa foi só a minha pergunta. Não, Eu não mas estou olha só. dizendo. A gente tem que analisar. Vamos O que eu ver. estou Vem dizendo é cá. que tem que analisar o texto. Ó, tem um ponto interessante que dá para a gente ver aqui. Verso 3, né? 3:3. Será que a palavra beber aqui está no intensivo? Se tiver no intensivo, beber aqui pode ser traduzido como encher a cara. Se tiver no intensivo, se não, é somente ficar saciado. Beber. É, entendeu? O hebraico tem recurso gramatical para isso. Beleza? Chatá. Tá no tá no simples ativo. Sim, simples. Beber, beber, beber. Entendeu? Você está Ou entendendo seja, por que eu estou falando que a gente tem que ir desmiuçando o sim, texto para sim. compreender? Olha, se eu for anotar tudo que eu estou pensando aqui, esse não vai dar tempo da gente terminar hoje. Mas eu acho legal a gente anotar esse rastreio, porque depois que a gente voltar para o texto, a gente pode não lembrar mais de tudo, né? Então vamos lá, mas vamos só continuar aqui até Não, mais um anote pouquinho. logo, senão você não lembra. Anote logo, vá. Deixa fluir. Tá, vamos lá. Lei do contexto. Do verso 1 ao 3, Noemi se. Ó, vamos lá, vamos botar primeiro. Verso 1. Verso 1. Noemi e, caramba, a fúria tá grande. Sair daqui, tem que sair do português de Portugal. Então, na hora que vai para o Bible Works, Noemi se preocupa com a posteridade de Ruth, certo? Vou botar aqui, ó. Usa linguagem eufemística para convencê-la, né? Com a expressão minha filha, ou seja, ela está dando um conselho que ela daria para a filha dela. O verso 2, vou botar aqui, deixa eu só lembrar lá. Ela faz uma pergunta retórica ainda, né? E indica onde ele vai estar. Ô, professor, estou saindo aqui do celular e vou chamar no notebook. Tá bom, vai lá. Noemi usa de técnicas de argumentação, nesse caso vou botar aqui pergunta retórica, para convencer Ruth sobre ser lícito ela ir atrás de Boaz. Qual é o argumento? Um dos nossos parentes. E ela prevê o cenário da rotina noturna como perfeito para a ocasião do encontro dela, de Ruth com Boaz. Tudo bem?
Se vocês tiverem alguma coisa para discordar, vocês falam. O verso 3. Ai, meu Deus do céu. Noemi, safadinha, tô brincando. Noemi compartilha a sua experiência. E orienta que Ruth esteja preparada esteticamente, vou botar aqui, né? Banho, botar assim, né? Higiene, perfume e roupa, para se encontrar com Ruth, mas não para por aí. Ela ainda diz o ritual, nesse caso aqui o ritual é descobrir os pés e se deitar, né? E o momento seria depois de comer e beber. Esse beber aqui eu vou puxar a notinha de rodapé, né? A palavra beber aqui no texto é verbo infinitivo construto, preposicionado, conjunção e preposição. Tá, só vou dizer que está no caso. Conjuntivo. Claro, infinitivo, o quê? Construto. Tá bom. O que não indica que Noemi esperava que Boaz, que Ruth o abordasse bêbado. Caso ela tivesse dito isso, o verbo deveria vir no piel intensivo. Certo, senhores? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Até aí tudo bem. Aqui agora vem comigo. Nós temos um detalhe aqui, né? Verso 4. Ruth para encontrar com Ruth, não, para encontrar com Boaz, não? Estou falando. Mas não tá por aí. Que o Ruth o abordasse. No caso, Ruth o abordasse. Não, não. Noemi compartilha sua experiência, orienta que Ruth estaria preparada esteticamente para encontrar com. Tá. Boaz. Ok, perfeito. No verso 4. Então, assim, parece-me que essa referência aqui é um dado cultural. Quando ela fala, vai, depois que ele bebeu, descobre os pés, é uma coisa muito específica. É como se ela estivesse dizendo, e ela fala assim, né? E ele
te dirá o que fazer. Ou seja, quando diz ele te dirá o que fazer, ao meu ver, não indica abuso, não. Olha, e ele te dirá o que deves fazer. Verso 4, tá vendo? Significa. Se for alguma coisa de conotação sexual, poderia ser assim, ele, quando ele acordar que vê você, ele vai te aceitar ou não. Ele vai dizer, ou venha Exato, para cá, ou vai te dispensar. E você espera para ver o que ele vai dizer, né? exatamente. Parece isso. Ele te dirá o que deves fazer. Isso, para mim, mostra que Ruth deve se colocar disponível e Boaz decide. Agora, esse o que deves fazer, será que é aceitá-la como esposa, porque é o que o contexto indica, né? Ou simplesmente ter relação com ela? Me parece que o verso 1, Noemi está preocupada não se Ruth está, desculpa o termo, tá, gente? Transando ou não. Ela está preocupada com a posteridade. Então, é como se tivesse assim, ó, se ele te aceitar, pode ser que aconteça. E aí vocês vão casar, porque ele, né, enfim, fez com Mas você, vai ter que casar com você. Mas se ele não te aceitar, ele não vai fazer nada com você. Mas, o Mateus, lá no texto, quando fala sobre Rebeca e Isaac, o fato de Isaac ter tomado Rebeca na tenda foi considerado já como a consumação da união deles, pelo menos biblicamente é o que parece. Aí também não seria a consumação e já seria de fato o casamento nesse contexto, ou já tinha É o rito que de me casamento? parece. É o que me parece. Aqui, nesse caso, são dois adultos, né? O caso de Isaac e Rebeca também foi um caso mais arranjado ali, né? Já se esperava essa situação, assim como o caso também de Diná e Siquém, quando eram pessoas de outras tribos, né? Ô, professor, Ali você vê que foi entendido como violação, entendeu? Oi. só que aí tem a situação de mais um terceiro interessado, né, que tinha preferência em relação a Boaz. É exatamente isso que eu ia falar. Porque aí Noemi estaria sendo muito. Ela estaria burlando a lei do levirato, bem, fazendo isso, né? Mas aí você não vê como Ruth Noemi entra com a argumentação, né? Ela diz, Mas não então, é ele um professor, de eu ia nossos fazer. parentes, ou Mas, seja, já professor, que eu ia fazer a mesma observação que o Fabiano, né? Mas e aí? Vai burlar a lei? Ela vai burlar a lei. Se levar por esse campo de interpretação, ela vai burlar a lei. detalhe, ela já vivia no tempo da lei, né? Porque a gente está falando dos juízes, então já tinha a lei. Só que a lei do levirato, se não me falha a memória, na ausência de um irmão, pode ficar com um parente mais próximo, entendeu? Eu acho, aí tem que pesquisar aí. Se alguém puder ir pesquisando a questão da lei do levirato, para É mim, exatamente isso. A lei do Levirato é exatamente isso, professor. É isso mesmo, professor. Está correto. então o argumento de Noemi é convincente, que ela usa Mas, isso, mas né? tendo um na ordem de preferência, e assim, eu não conheço de fato a fundo a lei do levirato, o irmão que citou aí pode até complementar, mas assim, eu não estaria colocando Boaz em apuros por conta de ter pulado um que estava na preferência. Mas quem que estaria na preferência? Uai, não vai depois conversar com alguém que estava na linha sucessória, estava à frente dele. Eu falei, olha, ele conversa sobre Ruth, ou eu estou enganado, posso estar enganado também, mas Então, parece que ele olha vai aqui, ó. conversar com alguém. Olha aqui, ó. Tem acho que no capítulo anterior fala sobre isso, né? Quando inclusive, cadê aqui, ó? Eu acho que é a resposta de Boaz, ele que explica para ela. Não, acho que lá atrás Ruth fala, não tenho filhos para ficar com você, então segue seu caminho, não é? Ó, uma vez na vida, estava no campo,
Ah, não, isso aqui é o capítulo 1 que fala sobre isso, eu acho. Ou eu estou confundindo Ruth com Esther de novo. Não, aí quando você está falando aí, é quando Ruth não, Noemi vai embora e fala com elas, não venham, porque eu não tenho mais, não tenho nem idade para gerar filhos para vocês, nem tenho filho mais para vocês. Que aí a outra lá volta e Ruth se apega a ela e fala, não, vou com a senhora. Isso, então olha aqui, ó. Você Ô, vê que professor, Noemi tinha ô, 3 professor, filhos. o que eu acho que o Então, Fabiano está falando aí que é o seguinte, na lei do levirato, é o seguinte, teria que ser a ordem sucessória. Então, logicamente, pelo que eu entendi, não é Boaz. Aqui, só me permite rapidinho. olha o Capítulo verso 1. 4. Não, o capítulo 4 que fala assim, ó, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele disse, ó fulano, chega Justamente, aqui é para isso mim. mesmo. E assentando-se ele, convidou para sentar, e então conversaram sobre Ruth. Justamente porque este estava à frente de Boaz na ordem sucessória do levirato. Aí Boaz convence ele de não casar com Ruth, e aí sim ele toma a frente e casa com Ruth a partir do momento que ele nega, que ele rejeita a Ruth, o antecessor, né? Rejeita a Ruth. E aí, professor, tem a situação Entendi. que a Então houve colega... como se fosse um acordo entre as partes, né? Aí Isso, tem a porque se a situação... gente for levar o texto dessa forma que o senhor está falando, aí vai quebrar a lei do levirato. Se Não, mas entendermos... foi feito um Não, se acordo entre entendermos... eles. Não, tipo assim, se entendermos dela e se oferecer antes dessa... Entendeu? Não, Não, mas mas olha aí, só. em quebrar eu não vejo problema, porque Ela, aí depois eles se quando ela resolvem, né? sai da terra dela, né, no caso Noemi, ela está indo onde Ruth vai. E com Ruth, né? Ruth, quando sai da terra dela, ela vai junto com Noemi, certo? Ela não conhece a outra terra. E aí ela vai no argumento de Noemi. Então, assim, me parece que Noemi indica assim para ela, ó, ele não é um parente, então pode ser ele, tá na linha sucessória. E ela faz isso para honrar Ruth, porque Ruth a honrou, né, indo com ela, e ela escolhe como se fosse um parente mais bem abastado, escolhe um partido melhor para ele, né? É o que me parece aqui. E aí, Professor, o que teria que acontecer para poder não ficar ilegal? Teria que ter esse capítulo 4, que é o encontro com o cara que estava na linha sucessória para que houvesse esse convencimento, entendeu? E aí houve isso, o que legalizou, abriu o caminho para Ruth. Então, agora, se eles tiveram relação sexual no capítulo 3, aí sim houve uma quebra da lei do levirato, entendeu? Mas se não teve, se ele, digamos assim, recebeu Ruth com a intenção dela, mas não consumou com ela, não teve relação. E no capítulo 4 ele aparece resolvendo esse problema, é porque ele foi homem pra caramba. Ele entendeu a intenção dela, falou, mas a gente tem um problema para resolver primeiro. Entendeu? É que às vezes quando você pegava ali a pessoa tinha que pegar a sogra também, né? Então ele tinha que cuidar da sogra também, né? Então a pessoa tinha que ter bastante bens, né, para cuidar de duas pessoas, né? Mas ele já tinha recebido, inclusive, a sogra, né, em casa. Peraí, Ali, Matheus, ficou cortando aqui. Eu não entendi nada sobre a coisa da lei do levirato. O que é que rompeu? Não entendi nada, que ficou cortando aqui. o que acontece? A lei do levirato diz, né, que quando um marido morre, você fica com o irmão ou com um parente mais próximo. Nesse caso aqui, Noemi tinha dois filhos. E morreu o marido de Noemi, só que um filho foi casado com Orfa e o outro foi casado com Noemi. Noemi não podia ser esposa do marido de Orfa, porque, né, já estava casado e tal. Então não tinha nenhum marido para Ruth. E aí o que aconteceu? Só que Ruth foi, caminhou com Noemi, e aí chegou até a terra dela. Na terra dela tinha Boaz, que na visão de Noemi era o melhor partido para Ruth. Só que tinha um outro homem na linha sucessória que ele vinha antes de Boaz, entendeu? E aí, como ele vinha antes de Boaz, Ruth tinha que ser dele, e não de Boaz. Só, Entendi. só que onde que aparece esse cara? No capítulo 4. Significa dizer que se Ruth teve relação sexual com Boaz antes, ou seja, no capítulo 3, que é o que a gente está investigando, então Ruth quebrou a linha sucessória, porque ela consumou o casamento com Boaz, e o outro que estava na linha sucessória ficou de lado. E aí ela fez isso, então teria, né, rompido. Então, assim, a nossa investigação, eu nem tinha percebido isso.
ela vai indicar se Ruth rompeu ou não. Se Ruth rompeu, é um mau exemplo aqui. Apesar das virtudes, apesar da misericórdia de Deus. Se ela não rompeu, é uma excelente mensagem para jovem. Porque dá para você pegar o jovem que está na carne, o menino lá, que está doido papá, e falar para ele, olha só, Boaz só consumou com Ruth depois que resolveu todos os problemas de compromisso. Né? Isso indica o quê? Que o compromisso vem antes da intimidade. Ô, professor, e tem um outro detalhe aí também, que me parece que a forma como a lei do levirato ela é apresentada no livro de Ruth, ela difere um pouquinho da forma como é apresentada, acho que lá em Deuteronômio, essa questão do parente mais próximo, se eu não estou enganado, sem ser a questão do irmão, acho que não aparece lá em Deuteronômio. Então, eu acho que aparece em Jesus, né? Lá em Mateus 20. Fala, Senhor, e se a mulher que morreu teu marido, ela ficou com o irmão, aí morreu e ficou com o outro, e assim com até o 7º irmão, né? De quem que ela será mulher na ressurreição? Mas Isso aí é continua falando em perguntado. irmão, né? É porque ela continua falando em irmão, e no caso esse parente, eu não sei se seria irmão, no caso. Então, mas talvez era um parente mais próximo do que Boaz. Suponhamos um primo de primeiro grau e Boaz um primo de segundo grau, entendeu? Certo, pode prosseguir. Então, Ali no veja, 9, Na verdade, na verdade, aí tem que dar uma analisada em Deuteronômio, acho que é 25, dos 5 ao 10, se não me falha a memória, para ver como é que tá lá, mas acho que Mateus também dá uma boa base, né? sim. Se fosse você, faz o seguinte, alguém aí pesquisa, rapidinho, pode ser no chat mesmo, né? Sobre pedir para colocar assim a lei do levirato de forma bem organizadinha, assim, os critérios, os principais critérios da lei do levirato com as bases bíblicas para a gente poder analisar. Ali no versículo 9 também dá, né, a entender, porque ela fala para Boaz, para ele estender a capa sobre ela, né? E então é um sinal realmente que ela está querendo ele como esposo, né? Não que ela se deitou com ele, mas no sentido de ter esse desejo por ele, né? Sim, vamos colocar isso daqui a pouco, mas eu preciso ainda dos detalhes da lei do levirato. O chat aqui, eu peguei aqui, ele responde. Eu estou pesquisando aqui, professor. Vai, pode Sim, falar. a aplicação da lei do levirato no livro de Ruth parece diferente do que é prescrito em Deuteronômio, apresentando uma forma mais flexível combinada com a lei do resgate de propriedade. A lei formal, Deuteronômio 25, 5 a 10, obrigatoriedade, exigia estritamente que irmão biológico de um homem que morresse sem filho se casasse com a viúva, e a finalidade era perpetuar o nome do falecido, e se houvesse a recusa do irmão, esse enfrentaria uma humilhação pública, a questão das sandálias lá. No livro de Ruth, o parentesco distante, Boaz não era irmão de Malom, mas um parente próximo. Aí é uma questão de combinação de leis. O caso de Ruth une o levirato, que era casar com a viúva, com o resgate de terras, que era comprar a propriedade da família de Elimelec. A ausência de humilhação. Quando o parente mais próximo que Boaz recusa o casamento, ele não é humilhado, ele apenas cede o direito de compra. E a questão da iniciativa da viúva, Ruth toma a iniciativa de pedir o resgate a Boaz, algo não explícito na lei de Deuteronômio, mas acho que isso aqui é porque cada inércia mesmo do parente. Então, isso daí seria, no caso, tem até um termo para isso, o Goel. Goel é uma regra, né? O parente remidor. Isso aí, professor. Goel. Né? Então, o Goel, aqui no caso, significa que eles estão colocando a regra do resgate, né? Tentando adaptar a regra do levirato. E aí a questão do resgate, ela faz sentido sim. Depois, se vocês olharem direitinho o Direito de Israel, aquele livro do Rodrigo Palmas, né, Direito Hebraico, ele diz o seguinte, que algumas coisas elas ficavam numa relação de superioridade. Eu até esqueci como é que fala isso na legislação brasileira, mas tem uma... Professor. Calma aí, rapidinho. Tem uma ordem, né, onde as leis, uma é superior à outra. E aí, nesse caso aqui... Princípio de hierarquia, tá? Interpretação, princípio de hierarquia de norma. Hierarquia de normas. Hierarquia das normas, a pirâmide de Kelsen, Constituição, leis complementares, e assim por diante. Isso, a pirâmide de Kelsen, eu lembro disso. Essa pirâmide mostra isso. E Israel também tinha isso, ou seja, comprar uma mulher, não ficar, quando ela ficava viúva, né, a lei do levirato era para proteger ela, mas em caso de não ter família para poder tomar conta, havia a questão da lei do resgate,
E somente se não tivesse ninguém para resgatar, aí aquela mulher ficava à deriva, né? Ela ou ia para prostituição ou para mendigaria, mas existiam essas duas formas de você amparar a mulher. E aí, Noemi parece está indicando a lei do levirato junto com a lei do resgatador, ou seja, ela está querendo dizer o seguinte: se ele não é um dos parentes próximos, ou seja, pela lei do levirato você pode, porque não tem mais filho, então você tem que procurar um parente. Porém, pela lei do levirato, teria um homem na frente, entendeu? E aí ele toma, olha o que me parece, que Boaz toma Ruth primeiro como resgatador, como Goel. E depois ele resolve a questão do levirato para que ele tenha dois direitos sobre ela. O direito por ser resgatador e o direito de fazer um acordo entre as partes com o cara que estava na frente do levirato. Deu para ficar claro? Sim. Beleza. Então vamos seguir. Vou botar aqui, ó, a frase desse texto é: ele te dirá o que deves fazer. Vou botar aqui, ó. Essa expressão parece colocar um limite púdico na atitude de Ruth em relação a Boaz, onde ela apareceria disponível para ele consumar o casamento, nesse caso aqui, né? Através do sexo, mas deixando a decisão final nas mãos dele. Com isso, Boaz poderia tomá-la como Goel, parente remidor. Aqui a Ruth poderia ter feito a mesma coisa que aquela esposa de Judá, agora me esqueci que ela se fez de prostituta, né? E ela teve relação, né? Boa. Tamar. A Tamar, isso. Então, do levirato será resolvida somente à frente. Capítulo 4, né? Capítulo 4 vai do 1 até onde essa discussão aí? Subir a questão, Boaz havia falado, fulano chega-te aqui, assenta tal. Ó, a ideia dele fala, ó, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba, pois não há outro senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Então foi pelo resgate mesmo, né? E disse Boaz, porém, no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a Moabita, já viu, para citar o nome do esposo falecido sob herança. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime a tu e cumpre resgatar, porque eu não poderei fazê-la. Verso tal, isso aqui, costume. Eles estão discutindo as cláusulas do contrato, né? Quando resgatar, pergunta o que queria confirmar qualquer negócio que tiver calçado que dava ao seu parceiro e assim confirmar o negócio em Israel. Tá. Depois disso, o resgatador disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então aqui ele abre mão, né? E disse Boaz, e Boaz disse aos anciãos do povo: sois, pois, testemunho de que comprei da mão de ti tudo que pertencia a Elimeleque, Aquilon, e também por mulher Ruth Moabita, foi esposa de Malom, para suscitar um nome sobre a herança, para que não seja exterminado dentre os irmãos da tua cidade, de instruções de testemunho. Pô, o cara ainda foi e fez um cartório da época, né, velho? O cara é honrado, tá? Ele parece que ele vai consumar isso só depois. O contexto aqui está muito indicando, né, que não teve relação. Israel tal, valorosamente Efrata, chamado tá, isso aqui. É o capítulo 4 todo, eu acho. Olha aqui, ó. Verso 13 é definitivo, hein? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher e coabitou. Ihu! E coabitou. Ultimato. Repita comigo, igreja. Ela coabitou.
irmãs, coabitem com seus varões. Entendeu? E, ó, vamos Graças a lá. Deus, predestinada por Deus. Eu falei para vocês, o contexto mata. Então as mulheres disseram a Noemi, não seja o Senhor bem. Não, mas vamos levantar mais, né? A gente está construindo uma tese. É o capítulo 4 todo, vou colocar aqui. Somente mais à frente. Capítulo 4. O qual conversa com o sucessor adequado, legítimo. Legítimo de ser o marido de Ruth, pela lei do Levirato. Senhores. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que a gente acabou lendo o final do livro. É, Perdeu um pouco a atenção. graças a Deus, Deus predestinou tudo certinho para que aí nascesse o nosso Salvador. Muito bom, Fabiano. Fabiano, você está falando isso com muita frequência nos laboratórios, hein? Mas tudo comprova, né, professor? Tudo aponta para isso, não é possível. Verdade. Eu vou acabar virando calvinista por causa do Fabiano, viu? Ai. O bom é que ninguém corte essa fala e poste depois, né? Já era, tá gravando, aí faz só a edição. É para assim, olha só o que eu fiz, irmãos, olha aqui. Aí Fabiano sendo elevado a pastor presidente lá na presbiteriana, convenceu o maior inimigo dos calvinistas. Aí, rapaz, na presbiteriana a gente tem o presbitério. Uhum. Tá falhando. Isso, Nino, tá nas suas mãos, Nino. O Fabiano, acho que sua voz parou aí, tá predestinado também? Você vê, a mesma anjo que Fernando, a tocou em graça foi Zacarias, irresistível. A graça do texto. não adianta. A exegese vence. Ô, professor, Oi. é porque eu tinha levantado a mão aí, mas acho que minha mão é muito pequena, né? É do tamanho da do Fabiano, que eu não fui predestinado, né? Não, é que Infelizmente. você não é um cara educado, você eu espero interromper. Tem esse de mãozinho. Vai falar. Assim, uma dúvida aí, eu quero que os irmãos me ajudem também. Por exemplo, a respeito do texto e do contexto. Todos esses personagens envolvidos aí que a gente está trabalhando, eles realmente não tinham ciência dessa lei? Todos tinham. Sim, Noemi aí, parece isso. Noemi, a Ruth, né? Tá meio de seguindo o que Noemi fala, né? Ela não parece. Sim, mas mesmo assim, pela questão, né, vamos dizer assim, da nacionalidade, então, tanto ela e quanto o outro rapaz lá, o outro parente que estava à frente de Boaz, então, parece-me que eles tinham consciência e ciência daquilo que deveria ser feito de acordo com a lei do levirato. Sim ou não? Ou eu estou errado? Sim, parece que isso é mais uma coisa de Noemi do que de Boaz, porque quando Ruth chega, olha o que diz o verso 9, por exemplo, ó. Disse ele, quem és tu? Né? Depois que ele a viu. Respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Ou seja, ele como resgatador, será que esse resgatador aqui é um termo para quem está na linha sucessória do Levirato? Ou é só o resgatador mesmo, né? É dúbio esse termo aqui. Pois é, mas assim, aí é onde que entra a questão, por exemplo, na dúvida que eu tenho, né? Então, se eles tinham consciência, então, quando a companheira Ruth ficou, digamos assim, à mercê,
não era de entendimento de que esse que estava na fila em primazia fosse lá fazer realmente o procedimento correto, de acordo com a lei? Sim, esse cara, ele meio que não apareceu, né? Isso mesmo, é isso que eu estou falando. Agora eu estou falando não só, eu estou falando de algo mais teológico, né? Não exegético, tá? Os irmãos me perdoem aí. Então, se ele tinha essa consciência, ele não apareceu, então entende-se que a Noemi, ela praticamente deu uma digamos Mão assim, sem de braço. Raquel. Deu uma de Raquel, falou assim, olha, é o seguinte, tem um ali, mas ó, o cara não apareceu, o outro vendeu a primogenitura, um exemplo, estou dando exemplo. Então, o camarada, ele sabe o que tem que fazer, mas ele é um bunda mole. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos atrás ali daquele que está ali em segundo lugar. Então, eu penso assim, eu acho que eu estou sendo equivocado, mas eu penso, enxergo dessa forma. Então, não vejo nada de errado, digamos assim, nos procedimentos que Noemi, digamos assim, elaborou ou aconteceu. Gente, O cara não apareceu. O cara não apareceu. Acredito que ele sabia. Por isso que eu fiz a pergunta. Será se eles não sabiam todos? Não, beleza, não sabia, tranquilo. Mas se sabiam, então o cara ele sabia que tinha primazia. Ele tinha que ir lá. Ô, irmã, por direito, eu tô na frente, eu vim aqui. Só que eu acho que esse cara, ele não tinha dinheiro. Por quê? Porque tinha que levar a sogra, tinha que levar o pessoal, os parentes. O cara falou assim, ó, cara, não dá. O cara não tinha dinheiro, então o cara ficou na surdina e deixou quieto. Aí o boy falou assim, irmão, e aí, você vai querer? Só que, olha só o tanto que é interessante, você vai querer? Não, eu vou, mas se você quiser, você vai ter que levar, você vai ter que pagar fulano, ciclano, tem que fazer tudo isso aqui. O cara, tem um dinheiro para isso tudo? Não. Fica contigo isso aí. Então, tá, dá cá que eu vou lá no cartório e já faço a assinatura, que é tudo meu. Isso é forte, porque pensa comigo. Quer dizer, então, que Noemi não indicou um cara duro para Ruth? Com certeza não. O problema aí é que a teologia do Eliomar, eu vou falar para você. Minha gente, melhor, vocês são crente. Ai, caramba. Isso aqui vai dar uma ótima palestra para Teologia da prosperidade de Ruth. Isso vai dar uma excelente palestra para casais. Porque, olha só, dá para consagrar Ruth aqui, Ruth não, Noemi, a santa casamenteira. Ela não só aconselha, olha só, cara, ela aconselha o bote na hora certa, do jeito certo, né? Qual hora? Depois que ele beber e comer. E dormir. Você chega e deita, né? E do jeito certo. Por quê? Bota perfume, toma banho e pá. E aí, isso é interessante porque Ruth era bem pobrezinha, né? Catava as espigas e tal. Então, provavelmente a beleza dela estava escondida. E o resgatador passou e falou: Você tá doido? Vai nada. E aí, o que ela falou? Não, Boaz vai ver, mas Boaz tem que ver o negócio direito, né? Tem que ver a mulher no mistério. E aí, pronto, gente. Acabou sendo isso, né? Ela indicou um partido melhor para Ruth. O professor também tem o seguinte: pode ser que Noemi nem soubesse desse outro, porque quem fala dele só tem ciência desse outro resgatador é o próprio Boaz que fala para Ruth. Cara, Boaz era homem pra caramba, velho. Boaz era macho. O cara, ele não escondeu nenhum problema e saiu resolvendo um a um para tomar ela com honra. Porque ele fala aqui no capítulo 3, versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite e assim por diante. Aí que ele vai ter conversa com o outro, né, no caso. Agora, olha que interessante. Ele falou isso, foi no verso 11? Verso 12. Depois do acontecido lá com a Ruth. Então, Fabiano, mas aí que tá. Você tá vendo que aí, eu entendo assim, que Noemi, ela conhecia a lei do levirato, assim como Boaz. E para mim aí eu vejo como estratégias, entendeu? Não, eu sei, eu tô levantando a hipótese de que Noemi talvez nem soubesse desse outro resgatador, porque em momento nenhum ela fala disso. Isso, realmente parece que o contexto, o texto dá a entender.
quem vai falar desse outro resgatador, quem levanta a questão desse outro resgatador é o próprio Boaz, que fala para Ruth, não fala nem para Noemi. O que faz sentido, porque Noemi e Ruth viviam em outra terra, né? Elas não sabiam exatamente dos detalhes ali. Pois é, exatamente isso que eu questionei, né, predestinando. É exatamente isso aí. Que é o quê? O cara, ele sabia. Então, se todo mundo conhecia, então, era a pessoa assim, ó, até agora não apareceu o camarada que é para te resgatar. Então, nós vamos tomar providência. Então, assim, eu penso que é exatamente isso que no desenrolar aí, viu, predestinando? Parabéns pela sua análise. Muito bom, muito Deus bom. já me ordenou para essa função aqui agora. Seus planos eternos, ele já tinha constituído isso. É muito herege, né? Desde a fundação do mundo, não tem como negar isso. Desde antes da fundação do mundo. Só para supralapsariano, né? Quando você errar também, eu vou saber se foi predestinado. O supra, aí é supra. Aí é supra. O infra que é do mundo. Agora, vem com o titio. Nós temos o seguinte. Quando Boaz vê Ruth, ele pergunta, quem és tu, né? Ela fala, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa. Rapaz, Ruth também é direitinho ao ponto, hein? Ruth também é direitinho ao ponto. E você vê que ela pede para estender a capa, né? Tem até, eu acho que é o Adriel que estava falando da capa aí. Ou seja, estende a tua capa, porque tu és o resgatador. Ela usa uma linguagem jurídica de tipo assim, eu não estou na maldade, não. Eu estou querendo uma coisa séria. Você já viu lá em Ezequiel 16:8? Fala sobre a capa que Deus coloca sobre o povo de Israel? Não, mas aí não sei se é contexto de casamento ali, né? Ele é um contexto de... Quer ver? Deixa eu ler aqui para você. Ao passar perto de você, vi que era tempo do amor. Estendi sobre você a aba do meu manto e cobri sua nudez. Fiz um juramento e estabelecerei uma aliança com você, diz o Senhor seu Deus, e você passou a ser minha. Pô, legal, legal. Ezequiel, isso? Isso, Ezequiel 16:8. Legal, dá para ver, né, esse contexto. Nas referências aqui cruzadas, né, será que tem esse texto? Mais para frente, eu acho que Deus quebra essa aliança aí, não? Que ele fez com o povo? Sim. Se eu não me engano, é Estende a tua capa. 31, se eu não me engano. Tanto tem Oséias 2 também. Quando ela fala para estender a capa, ela está se oferecendo para ser esposa dele, né? Ezequiel 16, né? Isso, 16:8. Tá na referência cruzada aqui mesmo. Entendeu? A ideia da capa e tal. Só que não tem como Ruth, não tem como a referência de Ezequiel servir para Ruth porque é posterior, né? Eu preciso de uma coisa que seja ou do mesmo tempo dela ou depois. É mais provável que Ezequiel ou já estava usou embutido na Ruth. cultura, né? Então, mas aí preciso desse registro antes de Ruth. Entendeu? Ou seja, ou Ruth foi a primeira a usar dessa forma, ou não. Então, é basicamente isso que eu preciso saber. Se foi Ezequiel que usou Ruth ou Ruth que usou Ezequiel. O Ruth não tem como ter usado Ezequiel. Seria anacronismo, né? Ou já estava predestinado, né? No caso, seria viagem no tempo, né, professor? Mas não, assim, a Ruth usou foi o Boaz mesmo. A Ruth usou o Boaz, não usou o Ezequiel, não, tá bom? Vigia. Pecador. Eu sinto um cheiro de pecado, de Santa Ceia indigna, quando Orielmar fala. Coisa Moço, terrível. mas você está falando de quê? Você está falando de casamento, você está falando de relacionamento, de coabitar. Não fala o que você não faz, não, Eliel. Pois é, então, foi eu que coloquei. Foi eu que coloquei 17 ou 18 coisas à frente do Inhanhá com a esposa lá no grupo, não foi eu, não, filho. Mas eu botei logo embaixo o adendo, né? Botou para disfarçar.
Até você terminar de fazer tudo aquilo lá, quando você for procurar sua mulher para coabitar, você já acabou o quê? Já acabou o dia. Ô, Davi, explica para ele o que é um quiasma, Davi. Fala aí, Davi falou, não, é em quiasma. Mas o Davi foi cogitado, o Davi cogitou o quiasma depois. Não, porque ele foi o único que entendeu o quiasma. Anacronismo. Ah, tá. O que é esse? Davi é o único que me entende. Sempre Davi. Entendeu? Eu disse, "Oxi, isso tudo foi 1, 2, 3, 4, 5. Eu digo, oxi, onde está o lugar onde ele colocou? Mas, ó, em sua defesa, Matheus, hoje eu estava vendo uma mulher de neurociência aí falando que ela é bem hypada, o pessoal leva ela para os podcasts tudinho e tal, e ela falou as coisas bem sensatas, bem científicas. Aí hoje eu vi ela falando assim: a pessoa que me diz que vai casar para transar, ela está completamente enganada. Ela começa Pior a que falar. tá. Aí ela começa a falar que sexo depende de fantasia e que quando você casa não existe isso de fantasia, é realidade. Você vê a pessoa de todo jeito, tem como fantasiar mais porque é nu e cru mesmo, e vê os defeitos e tudo. Aí ela diz, não tem como manter fantasia, então o que você menos faz no casamento é transar. Aí eu digo, oh, meu Deus do céu, deixa nós sonhar. Tá vendo? Não, mas assim, o que acontece? Não pode deixar cair na rotina, né, gente? Eliomar já caiu na rotina. E aí, é complicado. Você vê pela Deixa as cara dele pessoas se iludirem, as pessoas têm de que se iludir para abalado. poder casar, gente. Não, mas de vocês aí vai ser bênção. Você e o Patrick, porque... Não, tô falando disso, tô falando das pessoas Sou crentes. maranhense, rapaz. Eu sou maranhense. Que é Então, isso? é a terra que mais tem gay aí. Tá amarrado, sapecado e procrastinado. Parece que o Jean Willis é daí, pô. Pablo Vittar. Da onde? Seu vizinho? Entendeu? Você vê que Maranhão em hebraico é lá ele que se pronuncia. Tô brincando. Tá tranquilaço. Acho que o Nathaniel que tá aí na live também é de Maranhão, né? É, Nathaniel. Nathaniel, eu vi ele lá debaixo da flor, lá da figueira. O homem é brabo. Rapaz, sai daí. Aí, ó. Sou de Roraima, minha amiga. Aí, ó. Sou do Tá país vendo? Maranhão, não. É, né? Mas Vou minha te esposa meter é um, cala a boca, senão eu te meto um Jailton que é. processo. O Jailton que é do Maranhão. Minha esposa é maranhense, Zé Doca. É? Ah, tá. Não, uma mulher tudo bem, o problema é homem. Mas aí, gente, vamos lá. Você deve apanhar demais, hein, filho? Você deve apanhar demais. Sua mulher é maranhense. Leva surra todo dia, coitado. Só um pouquinho. Que Jesus. Ó, um dia eu faço uma palestra de casal no meio do laboratório para vocês. Entendeu? Olha aqui, gente, com todo respeito. Aqui, ó. Isso aqui é um homem apaixonado. Entendeu? Agradeço a oportunidade. Mas vamos lá. Pelo menos 3 vezes por dia tem que ter. Entendeu? Aí, vem comigo. Então tá, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5. Desses versos aqui, eu penso o seguinte, cara. Nossa, que chato isso. A gente meio que, como a gente antecipou um pouco a leitura lá, ela ressignificou qualquer possibilidade de sexo aqui, concorda? Ressignificou tudo. Agora, mas vamos tentar fazer como se a gente fosse bobinho, né? Vamos supor, o verbo descobriu. Ele tá com uma apócope, tudo bem. Ele tá no intensivo, o que indica uma carga emocional sobre ela. Tá no imperfeito, que indica uma ação em ocorrência, né? No caso ali, ela foi lá e descobriu e tal. Estava descobrindo, vamos colocar assim. Foi de mansinho. Esse ir de mansinho aqui é um substantivo comum, tem nada demais. Absoluto, tem nada demais. Significa que ele está numa relação de posse com o que ela fez anteriormente. Tem a preposição be, que aqui nesse caso significa conforme, né?
conforme o mansinho, conforme o mansinho, conforme o devagar. Também não diz nada. Se deitou, a ideia de se deitar aqui, ó. Se ela se deitasse com intensidade, aí fecharia a conta aqui, hein? Mas não, tá no cal. Ó, ela só se deitou, o verbo deitar mesmo. Então ela pegou e esticou o corpo. Ela não se deitou e pá, tá ligado? Não. Então, a gramática aqui, ó, ela não favorece a ideia de sexo. A única que sugere isso é o Piel, que descobriu que tem uma carga emocional aqui. Só que mesmo assim, vamos fazer a análise diacrônica? Deixa eu abrir o Logos Bible aqui. O Logos vai fazer essa análise para mim rapidinho. O negócio é ele abrir. Enquanto isso, vamos tentar fazer a análise improvisada aqui desse termo, né? Que seria o termo descobrir, que está no verso 7, pelo Bibleworks. Como é que faz isso pelo Bibleworks? Você vai em cima do verbo descobrir,